A gente vai falar agora que, por 7 votos a 4, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento que reconheceu a competência da segunda turma da Corte para declarar parcial o ex-juiz federal Sérgio Moro na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex no Guarujá. Adib Abdoni, especialista em direito criminal e constitucional, alguma surpresa nessa decisão do 7-4 do Supremo, confirmando que já tinha sido decidido pela turma, doutor? Boa noite, obrigado por conversar com o Band News TV. Boa noite, Felipe Vieira, todos os seus telespectadores. Eu vejo que a decisão, ela não há uma grande novidade, ela só confirmou que realmente a turma teria legitimidade para até para que restaurasse o direito do próprio investigado, do próprio condenado, que à época estava sendo condenado, em definitivo o direito constitucional público subjetivo do ex-presidente Lula, na realidade, que ele ser processado por um juiz, né, ser julgado por um juiz imparcial, que nessa parcialidade ela se torna totalmente nula, como foi revista inclusive pelo plenário. Há uma decisão para ver a sua legitimidade. E foi confirmado que há legitimidade, sim, na segunda turma. Existe algum desdobramento nesse caso, né, envolvendo aí os julgamentos de Sérgio Moro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Os desdobramentos que vão ser feitos agora serão colocados agora à apreciação pelo juiz de Brasília. Esse juiz de Brasília, os investigadores, na realidade, seriam os delegados da Polícia Federal, que teriam que agora apurar novas provas, aquelas provas que foram utilizadas já foram anuladas, portanto não vão ser nenhuma delas aproveitadas para o futuro julgamento. Então, se não houver provas novas, esse processo será nulo, será absolvido, né? Ele será absolvido por ex-presidente Lula e não haverá nenhum tipo de desdobramento. Ocorre que, havendo reconhecimento da imparcialidade e não havendo outras provas, ele poderá ir responder aí por alguns processos, sim. Ele poderá ser não só o ex-juiz, como também todos os procuradores que se agiram de má fé, ficar comprovado, eles poderão aí cometer crime aí de desvio de função, né, o desvio de finalidade, que eles têm como obrigação de serem imparciais. Certo. Então, o que pode acontecer nesse caso, desdobramentos contra Sérgio Moro, já que o Supremo definiu a favor de Lula, ainda podemos ter aí uma situação de processos contra o ex-juiz, nesse caso, o que se refere à carreira dele de juiz, o ex-juiz federal Sérgio Moro, por ter sido parcial. Isso ainda pode ter alguma nova situação? Sim, pode ter, inclusive se for apurado fraude processual, inclusive a quebra do sigilo funcional, diversos acontecimentos dentro do processo entre Sérgio Moro e Delanhol, procuradores. Então, tiveram diversos acontecimentos que podem aí ser levados à própria justiça e ser comprovado que realmente houveram esses desvios. Se houver esses desvios, certamente eles terão aí que responder por processo, crime, indenizações, porque ele foi preso. Inclusive teve o cárcere. Então, a prova ela é muito importante ser apurada agora de forma isenta para que chegue num resultado favorável e justo. Não há ainda notícia de que tenha sido ingressado pela defesa do ex-presidente Lula, com ações desse tipo, de questões pecuniárias ou ações diretas contra o ex-juiz federal Sérgio Moro, no que se refere à parcialidade dele. A parcialidade está sendo questionada em outros casos, mas não há ainda um pedido de, uma multa ou mesmo um processo com outro caráter, Por enquanto não há nenhuma notícia, mas se for comprovado, for feita uma investigação, inclusive existem provas dos atos, que os atos foram
premeditados, atos que foram ilegais. Se há a evidência da má-fé, aí eles responderão com certeza com crime. Bom, e ainda pecuniariamente. Uma última pergunta, da minha parte, é a seguinte: a situação envolvendo os outros juízes, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Superior Tribunal de Justiça, os casos envolvendo o ex-presidente Lula passaram por vários recursos e foram subindo na justiça brasileira até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Existe risco de punição para algum dos outros juízes que revisaram as decisões do ministro Sérgio Moro? No caso do TRF4, revisaram e ampliaram, inclusive, algumas penas, né, imputadas ao ex-presidente Lula? É que esses fatos só foram revelados posteriormente, quando chegou ao Supremo, esse questionamento da imparcialidade. Então, ele maculou o processo desde a origem. E quem é o responsável, quem foi o responsável inicial, quem presidiu esse processo, foi Sérgio Moro. Sérgio Moro e os procuradores que produziram as provas de acusação em conjunto com os delegados. Então, por isso que passa por uma investigação para apurar se houve a má-fé, se eles agiram dentro da regularidade, da moralidade, ou seja, dentro dos preceitos administrativos, constitucionais, e que não tenham violado nenhum desses princípios. Se não tiver outra instância que ela tenha, porventura, violado, eles também responderão. Mas não é o caso, porque eles chegou a revisar uma sentença que era de primeiro grau. O fato da imparcialidade chegou ao Supremo. Então, ela demonstra que somente que participou até agora foi Sérgio Moro e os procuradores. Perfeito. Então, por isso que ainda não temos ainda os fatos de todos eles, né? Certo. Quero agradecer muito ao senhor e desejar uma ótima noite e obrigado por conversar conosco. E eu que agradeço a você, Felipe. Um grande abraço.